A todos os irmãos, boa noite. Paz seja com todos, amém? Aqueles que estão conosco assistindo pelo YouTube ou pelo Facebook, que o Senhor possa te abençoar grandemente, meu amado irmão. Aos amigos, aqueles que estão nos assistindo, que Deus o abençoe poderosamente, amém? Que juntos nessa noite nós possamos exaltar o nome do Senhor, glorificá-lo, amém? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu convido você, se puder abrir a sua Bíblia, lá no livro de Isaías 49, a partir do versículo 8. Livro de Isaías, capítulo 49, a partir do versículo 8. Vamos à leitura, diz assim: diz ainda o Senhor: no tempo aceitável eu te ouvi e te socorri. No dia da salvação, guardar-te-ei e te farei mediador da aliança do povo, para restaurares a terra e lhe repartires as herdades assoladas, para dizeres aos presos: saí, e aos que estão em trevas, aparecei. Eles, pastando nos caminhos e em todos os altos desnudos, terão seu pasto. Não terão fome nem sede, a calma nem o sol os afligirá, porque o que deles se compadece os guiará e os conduzirá aos mananciais das águas. Transformarei todos os meus montes em caminhos, e as minhas veredas serão alteadas. Eis que estes virão de longe, e eis que aqueles do norte e do ocidente, e aqueles outros da terra de Sinim. Cantai, ó céus, alegra-te, ó terra, e vós, montes, rompei em cânticos, porque o Senhor consolou o seu povo, e dos seus aflitos se compadece. Mas Sião diz: o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Acaso uma mulher esquecer-se do seu filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, os teus muros estão continuamente perante mim. Até aqui, amém? Amado e querido irmão, se por algum momento você acha que o Senhor te desamparou ou esqueceu de você, a palavra do Senhor te garante que ainda que uma mãe pudesse esquecer do seu filho, todavia Deus não se esquecerá de ti, Ele não se esquecerá de nós. Nas palmas das suas mãos Ele gravou o nosso nome, amém? Aleluia. Dessa forma nós vamos iniciar a adoração dessa noite. Nós vamos louvar o nome do Senhor. Jesus, depois de vencer a morte, Ele ressuscitou. E Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, no céu, na terra e embaixo da terra, e a esse nome seja exaltado para todos sempre. Esse nome é exaltar o nome. Aleluia. Queremos declarar nessa noite, Senhor, que Tu és lindo, maravilhoso, invencível e poderoso. Aleluia. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de Tua glória, Cristo em ti se
Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é, de Jesus. Ao nome de Jesus, toda a honra e toda a glória. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Amados, lá no livro de Salmo, o Senhor nos declara que Ele nos guarda. Amém? Ele guarda a nossa saída, Ele guarda a nossa entrada. O Senhor não dorme, Ele não cochila. Ele é o guarda de Israel. E Ele tem guardado as nossas vidas. Ele tem guardado a sua vida. Confie nele, descanse nele. Amém? Aleluia. Também dono do céu. Vento temporal, vento de amar, mas Deus me faz assim, os pés sobre a rocha, Ele cuida bem de mim. Guarda minha entrada, Ele é minha sombra, mão direita que não falha. Durante o dia o sol não pode me ferir, com Ele à noite eu posso até sorrir. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus, não paro de olhar para os montes. Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é
socorro vem de Deus, não paro de olhar pros montes. Ele não descansa, ele é o guarda de Israel, rei da terra e é também dono do céu. Ele é teu lugar seguro, amém? Declare comigo. Meu lugar seguro, minha proteção, todo-poderoso Deus da minha salvação. Oh, 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 estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus, não paro de olhar para os montes. Ele não descansa, ele é o guarda de Israel, rei da terra e é também dono do céu. aleluia. Mas dono de todas as coisas, Senhor, e nós te adoramos e te exaltamos. Amém, aleluia. Vamos continuar adorando ao Senhor. A vinda do Senhor está próxima, amém? Os sinais se mostram cada vez mais, e que nós possamos dizer ao Senhor: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que possamos nos aproximar dEle, que possamos amá-lo cada vez mais, servi-lo com alegria, exaltá-lo, obedecer a sua palavra, e que possamos ter um coração esperançoso da sua vinda. Amém? Nós vamos declarar que Ele é a nossa luz e a nossa salvação. Declare comigo. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, e nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. 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 Tu és santo, ó Senhor.
ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Aleluia. Declare comigo. Vem Jesus. Vem Jesus. Vem Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus. Vem Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus. Vem Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus. Vem Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Toda adoração, honra e glória seja somente a Ti, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Boa noite a você que nos acompanha, que a doce paz de Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, que a bênção do Altíssimo esteja sobre você e toda a sua família. É muito bom adorar a Deus, é muito bom poder glorificar o seu nome, e nós agradecemos a Deus pela vida dos nossos ministros de adoração, nossa irmã Márcia, a Amanda, o Rodrigo. Temos aqui uma equipe toda que tem nos dado respaldo para que nós possamos levar esta programação a tantas pessoas que têm nos assistido. Quero agradecer a vida do Alexandre, atualmente nosso cameraman, a Alana, o Emanuel, a Priscila, a minha esposa Nide, e todos os irmãos que estão aqui conosco também. Que a paz de Cristo esteja sobre nós aqui e sobre a tua vida também, onde quer que você se encontre. Essa noite é noite de paz, é noite de bênçãos, é noite de nós recebermos o melhor de Deus. Deus preparou um manjar espiritual para todos nós, e sem dúvida nenhuma nós seremos abençoados aqui, e você também será abençoado aí onde você está e que está nos acompanhando. Esperamos que você fique conosco até o fim da nossa transmissão. Eu quero mandar um abraço muito especial para os pastores que nos auxiliam aqui na igreja, o pastor Osair, a pastora Florinda, o pastor Zé Francisco, a pastora Marlene, e são pessoas que têm nos dado respaldo na intercessão, na oração, e por isso nós temos sido abençoados. Eu quero convidar você, inclusive, nessa noite, de uma maneira especial, para que você esteja separando o seu copo com água. Ao final nós vamos estar orando em favor da tua bênção. Através deste copo com água consagrado, a tua bênção será declarada e entregue na tua vida pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Se você estiver acompanhando na nossa live ao vivo, mande o seu nome, vamos estar orando por você e abençoando a todas as pessoas que fizerem parte da nossa transmissão. Esta noite é noite especial, é noite de manifestação do poder de Deus, aqui entre nós e também onde você se encontra aí. O Deus que nós servimos não é um Deus limitado a espaço nem a lugar. O nosso Deus é um Deus que está em todos os lugares, manifestando a sua glória, o seu poder e a sua virtude. Essa noite é a noite que Deus nos preparou para que nós possamos estar recebendo a sua bênção, a sua paz e a sua alegria. O Brasil é do Senhor Jesus Cristo. A igreja declara, a igreja confirma que esta nação é consagrada a Jesus de Nazaré, e a bênção do alto céus está sobre o Brasil.
do norte ao sul, do leste ao oeste. A presença de Deus é real sobre a nação brasileira. Este país está coberto pelo sangue de Cristo. Esta enfermidade que tem assolado o mundo, aqui no Brasil ela vai ser destruída em nome de Cristo, vai regredir o seu alcance, e nós seremos fortalecidos pela presença de Deus através do clamor da igreja. Hoje houve uma convocação para um jejum nacional. Nós fizemos parte desta empreitada espiritual e declaramos pelas orações que o Senhor Jesus está no governo do Brasil. Esta nação foi preparada para ser uma bênção, um celeiro missionário, um lugar de mover da glória de Deus, e assim será, segundo as profecias determinadas sobre a nação brasileira. Temos uma palavra poderosa de Deus aos nossos corações desta noite, desta feita no Salmo 24. Se você tem a Bíblia, você acompanhe conosco. Salmo 24, do versículo 7 ao versículo 10. É um texto poderoso, é um texto profético, é um texto messiânico, é um texto que nos faz entender os momentos que nós estamos vivendo e compreendendo que coisas dos céus estão se manifestando sobre a terra e ainda se manifestarão de maneira mais poderosa, de modo tal que ninguém há de duvidar que o Deus Todo-Poderoso está no controle de todas as coisas. Salmos 24, versículos 7 ao 10, essa mensagem tem o seu título: que se abram as portas ao Rei da Glória. Que se abram as portas ao Rei da Glória. E diz assim o texto sagrado: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Vamos falar com Deus. Amado Deus, nós nos colocamos diante da Tua face em louvores e adoração, porque só o Senhor é digno de receber glória, só o Senhor é digno de receber adoração. Nós estamos neste lugar, ó Deus vivo, em culto solene diante da Tua presença, e oramos agora no nome santo do Teu Filho Jesus, para que este culto, esta adoração, chegue até a Tua presença como um cheiro de perfume suave. Grande e poderoso Espírito Santo, o Senhor está conosco. Que a Tua virtude, que a Tua graça esteja sobre nós, e que nós possamos ministrar a Tua palavra, como já foi através do louvor, e agora, que eu possa pregar na unção e autoridade do Senhor, e que vidas possam ser tocadas pela Tua graça. As pessoas que já separaram seus copos com água, que a Sua bênção já esteja sobre essas pessoas, e que o Teu Espírito opere poderosamente para o louvor da Tua glória. Amém, e graças a Deus. Esse Salmo 27, ele é muito bonito, ele é muito inteligente, e foi escrito de uma maneira muito preciosa. Foi escrito por Davi, e muito provavelmente a razão, o tempo, a ocasião em que o rei Davi escreveu esse Salmo, foi quando ele trouxe a arca da casa de Obed-Edom. Algumas pessoas têm um conhecimento das Escrituras Sagradas e se lembram quando, em uma primeira oportunidade, o rei Davi havia tentado trazer a arca para Jerusalém, mas como não havia respeitado as condições adequadas para que a arca fosse transportada, houve um agir de Deus muito grande, inclusive gerando a morte de um homem, e esta arca ficou durante um período de 3 meses na casa de um homem chamado Obed-Edom. É uma história muito poderosa porque nos fala a transformação que Deus fez na casa deste homem chamado Obed-Edom. E assim se dá em todos os lares em que Deus entra. Quando as pessoas precisam ter uma mudança de vida, precisam ter uma mudança na sua estrutura familiar, o que é mais importante que a pessoa faça é trazer a presença de Deus para dentro da sua casa. Quando Deus entra, meus queridos, o mal sai. Quando Deus entra, a enfermidade vai embora. Quando Deus entra, a tragédia, o pecado, a derrota vai embora. E na casa de Obed-Edom era uma casa simples, era uma casa humilde, era uma casa que sofria muito reveses da vida. Mas quando, pela ocasião em que a arca estava sendo trazida para Jerusalém,
E como não foi respeitado, como já disse, as condições para que a arca fosse transportada, ela precisou ficar na casa de Obed-edom. E ela ficou na casa deste homem por 3 meses, e houve uma mudança tão poderosa, algo tão sobrenatural, que quem passava via que Deus estava fazendo grandezas na casa de Obed-edom. Neste texto que nós lemos do Salmo 24, declara quando a arca está sendo trazida para Jerusalém. O rei Davi havia comprado um campo de um homem chamado Araúna, um homem jebuseu, e foi para este lugar, que seria considerado o Monte Moriá, que a arca foi trazida. Quando a arca está sendo levada para Jerusalém, quando ela está entrando em Jerusalém, é onde o rei Davi faz, pela inspiração do Espírito de Deus, o Salmo 24. E tem neste texto do Salmo 24, esta expressão: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos. E a pergunta para que entre o Rei da Glória. E ele pergunta: quem é o Rei da Glória? O Senhor poderoso nas batalhas. Então é importante que nós observemos com detalhes o que quer dizer essa escritura, o que o rei quis fazer-se entender através dessa ministração. Vamos aprender um pouco desta revelação do Salmo 24, do versículo 7 ao versículo 10. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Nós sabemos que existem trechos das Escrituras Sagradas que são literais. Você lê e entende segundo, sem dúvida, o que está escrito. Mas existem algumas expressões que são alegorias. Não é, na verdade, é uma alegoria, uma figura de linguagem. Uma figura poética, poderíamos dizer assim. É claro que portas não têm cabeças. Então, o salmista, ele declara: levantai, ó portas, as vossas cabeças. E quando nós lemos em contextos das Escrituras Sagradas, nós entendemos o significado desta expressão, muito comum, muito vivida naqueles dias. Em Provérbios capítulo 31, versículo 23, a Bíblia Sagrada nos diz assim: seu marido é conhecido nas portas e assenta-se entre os anciãos da terra. Conhecido nas portas e assenta-se entre os anciãos da terra. No decorrer da mensagem você vai entender de uma maneira mais clara qual é o simbolismo deste evento em que os anciãos da terra estavam assentados nas portas das cidades. Em Jó, capítulo 29, versículo 7, a Bíblia Sagrada diz assim: quando eu saía para a porta da cidade e na rua fazia preparar a minha cadeira. Jó era um homem conhecido no lugar em que ele morava e era um homem respeitado, era um homem que a sua palavra era valorizada no meio das pessoas com as quais ele convivia. Então, quando aqui o salmista, no versículo 7 do Salmo 24, declara: levantai, ó portas, as vossas cabeças, ele profetizou acerca dos poderosos. Então ele usou um fato comum nos seus dias para fazer entender quem seria este que seria recebido nas portas das cidades por onde ele passasse. Então ele profetiza acerca dos poderosos. Quem eram os poderosos? Os príncipes, os juízes, os magistrados, os anciãos, os nobres, as pessoas que tinham relevância na sociedade e que eram guardiães da cidade. Eles exerciam domínio e juízo entre os homens. Nesse tempo, quando os homens, à época de Jó, viam aproximar-se da porta da cidade, ou seja, do lugar próprio aos que exerciam a liderança na antiguidade, eles de pronto preparavam a cadeira, o lugar para Jó se assentar. Quando Jó estava se achegando para se assentar às portas da cidade, os jovens deixavam o recinto, os príncipes nada diziam, e os velhos colocavam-se e permaneciam em pé em sinal de reverência. Tudo isso está em Jó capítulo 29. Então, esta expressão que as portas devem levantar as suas cabeças, é óbvio que não é algo literal. As portas não têm cabeças, mas as pessoas que seriam governo, que seriam autoridade,
teriam essas a oportunidade de honrar aquele que era maior do que eles mesmos. Então o rei Davi, no Salmo 24, ele declara de uma maneira simbólica, de uma maneira poética, a posição que as autoridades deverão ter quando o rei da glória se manifestar. Será nos nossos dias. Os dias que a igreja está vivendo hoje são dias proféticos, são dias já previstos nas Escrituras Sagradas. E então, quando o Rei dos Reis se aproximar, quando Jesus declarar a sua majestade, é bom, é claro, é necessário que as autoridades, que os governos, que os juízes, que os príncipes levantem as suas cabeças e reverenciem aquele que é digno de toda a honra e toda a glória. Em Provérbios capítulo 31, existe ali um texto de um rei chamado Lemuel, e ele deixou registrado ali no versículo 23, a seguinte expressão: faz, esta mulher no caso cheia de virtudes, faz com que o seu marido assuma posição de destaque às portas da cidade, assentando-se entre os anciãos da terra. Então são esses as autoridades, os governos, que terão o papel de levantar as suas frontes e reverenciar aquele que é digno de todo louvor, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Observa-se, preste atenção, que o lugar onde os magistrados, os príncipes, os sábios se reuniam na antiguidade era denominado de portas. As cidades antigas, elas eram fortificadas, elas tinham portas ao seu redor, para que, em caso de necessidade, essas portas fossem fechadas. E essas autoridades, esses homens de posição, eles ficavam nesta região, vendo o andamento da cidade, vendo como a cidade estava se comportando, como as pessoas estavam reagindo, para que as pessoas pudessem viver em paz, para que pudesse haver a melhor solução para a convivência de todas essas pessoas. Essas portas eram vetadas a pessoas comuns do povo. Somente os que exerciam influência na sociedade é que poderiam ter acesso ao local denominado portas. Então nós entendemos e vemos que o verso 7 do Salmo 24 se refere ao domínio eterno de Cristo, quando na sua segunda vinda como filho de Davi, rei e senhor de toda a terra. De igual modo, ele já se assentou na condição de Senhor nos céus. Levantar, como diz o texto, levantai, ó portas, as vossas cabeças, é sinal de reverência e admiração. Reverência e admiração, ou seja, quando o salmista declara, levantai, ó portas, ele diz o quê? Que para os que exercem domínio, levantem-se com reverência. Aquele que subiu ao monte do Senhor e que se assentará para reinar no seu santo monte. Levantar, neste contexto, é um sinal de respeito, é uma forma de reconhecimento de que aquele que adentrou é digno de reverência. Levantai é a expressão do Salmo, refere-se ao ato reverente dos que exercem domínio quando Cristo se assentar para reger as nações com vara de ferro, como está em Salmos 2, versículo 9. Jesus virá, a sua presença será manifesta a todo olho, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que só Ele é o Senhor. Nesta expressão do Salmo, levantem-se, ó portas, levantai, ó portas, as vossas cabeças, é o mesmo que dizer, levantem-se e reverenciem o Rei da glória, pois Ele entrou e se assentou entre as nações para exercer o domínio. O ato de levantar diz da reverência àquele que entrou no lugar próprio, ou que por direito exercerá o domínio. O salmista está declarando que as pessoas que terão domínio, terão governo, estarão em posição de autoridade, devem se submeter ao senhorio de Jesus de Nazaré, quando ele voltar como rei para reinar sobre toda a terra. Jesus, na sua primeira vinda, ele se manifestou como cordeiro. João declarou, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi a presença de Jesus como Cordeiro que foi a condição necessária para que nós tivéssemos salvação e vida eterna.
A presença de Cristo na sua primeira vinda foi declarada como um cordeiro. E como cordeiro mudo, como profetizou Isaías, perante os seus tosqueadores, ele foi levado ao Monte Calvário e ali se entregou em nosso lugar como nosso Salvador. Quando nós adentramos no livro de Apocalipse, nos seus primeiros capítulos, quando está para se abrir os livros, se declara quem é digno de abrir o livro. E João olha e não vê ninguém que pudesse ser digno de tal ato. E ele chora porque ele não consegue observar alguém digno. Mas aí um ancião toca nele e diz: não chore, eis aí o leão da tribo de Judá. Jesus, na sua primeira vinda, ele se manifesta como cordeiro, mas quando ele voltar agora novamente, resgatará a igreja, e quando ele vier após os 7 anos, ele virá como leão, como governo, como Senhor, subjugará todas as nações pelo seu poder e pela sua glória. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos. É um outro nível de governo. As portas significam o domínio humano, o tempo em que o homem está no governo. É o lugar em que o homem é governo. As portas são os lugares em que o homem é senhor, em que o homem é autoridade. Nas cidades, como magistrados, como juízes, como prefeitos, como governadores, como presidentes, como reis, é o governo humano, é a terra, é onde o homem foi colocado para governo e domínio. Mas existe uma outra expressão no Salmo 24, que ele diz: levantai, ó portais eternos. É um outro nível em que o Senhor Jesus se manifesta. As portas na terra, mas existem os portais eternos. E esses portais eternos é o lugar em que se manifesta o domínio sobre reinos, principados e potestades. Além de Jesus exercer o domínio entre os homens, ele exercerá o domínio sobre os principados e as potestades celestiais, conforme está em Efésios capítulo 3, versículo 10. Por isso, o Salmo diz: levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da glória. Estas entradas eternas, esses portais, diz de um reino que não é deste mundo, onde Cristo exercerá domínio para sempre. As portas estão debaixo do governo e domínio humano, e os portais eternos estão debaixo do governo celestial. Quando o Salmo 24 declara a respeito do Rei da Glória, quem é este Rei da Glória? Ele é forte e poderoso. Quando nós, como nação brasileira e como povos sobre a terra, nós pedimos o socorro de Deus, não é um socorro em vão, não é um socorro limitado, não é um socorro que pode ser que dê certo ou não. O nosso Senhor, ele é forte e poderoso para resolver qualquer situação. Por isso que a igreja está orando, por isso que a igreja está em clamor, por isso que a igreja está na presença de Deus, em socorro não apenas dela, mas de toda a nação, de todos os nossos irmãos e co-irmãos que fazem parte da nação brasileira e até mesmo de outras nações, para que a morte seja cessada, para que não haja tanto sofrimento sobre a vida das pessoas. O nosso Cristo, ele é poderoso em batalhas, e ele mesmo conquistará os reinos e o domínio sobre toda a terra com mão poderosa. Ele se assentará para dominar a todos os povos. E o salmista pergunta: quem é este Rei da Glória? E o versículo 8 declara: o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Quando nós estamos em guerra, quando nós estamos em batalha, quando nós estamos em peleja, nós precisamos contar com a presença de Jesus. Nós precisamos buscar a sua face, buscar o seu socorro, buscar o seu amparo, porque Ele vai nos garantir a vitória. A mão do Senhor vem sobre nós para que nós possamos ser mais do que vencedores. O Rei da Glória, diz o Salmo, é o mesmo que está entronizado entre os serafins, pois Ele é o Senhor dos exércitos. Aleluia. Escute uma história que eu vou lhe contar neste momento. Às vezes, neste tempo, quando um reino decidia, por diversos motivos, tomar uma cidade e governar aquele local, quando acontecia um fato semelhante, era enviado um arauto. O rei que ia tomar a cidade, ele enviava um mensageiro, enviava um arauto que o antecedesse. E este arauto,
se aproximava dos portais da cidade e dizia em alta voz: Maranata. Era a expressão que este arauto usava, Maranata. Em aramaico, esta palavra significa o nosso rei vem. O arauto chegava na cidade que seria conquistada e ele bradava nos portais: Maranata. E as pessoas que estavam ali já entendiam que essa palavra significava: o nosso rei vem. E este arauto ordenava que se abrissem as portas. Ao ouvir estas palavras, a cidade tinha duas opções. Uma delas, fechar as suas portas e guerrear contra o rei que ali chegava. Era a primeira opção. Talvez a cidade pudesse não ter interesse em ser conquistada, as pessoas achavam que tinham forças para resistir ao ataque, então dizia assim: fechavam-se as suas portas e guerreavam contra o rei que ali chegava. Ou a segunda condição, a segunda opção era levantar as suas portas, abrindo-as para o rei, e então se sujeitar ao governo deste novo rei que estava chegando para tomar a cidade. Nós falamos de duas situações em que a voz do Senhor, em que a ordem do Senhor era determinante. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos. Não foi um pedido, foi uma ordem. Para quê? Para que entre o Rei da Glória. Era a palavra do Mestre, era a palavra do Senhor, e os portais se abrem, porque não há como resistir ao poder e autoridade do Senhor. Mas em Apocalipse 3:20, nós temos uma palavra muito interessante em que o Mestre diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. A porta dos nossos corações, ela não pode ser tomada à força. Jesus não toma o nosso coração à força. Jesus nos convida para que nós partilhemos da sua presença. Jesus nos convida para que nós possamos abrir os nossos corações e Ele então possa entrar e fazer morada conosco. Quando Jesus é convidado a entrar, Ele se assenta à mesa junto conosco e ceia conosco, e nós ceiamos com Ele. Certo pintor fez um quadro, pintou um quadro, e ele chama o seu filho para ver o quadro. E o quadro que este pintor havia feito era de um coração. E este coração tinha uma porta. Mas a porta tinha um detalhe que o menino observou. Ele disse: pai, o senhor fez a porta no coração, mas o senhor não colocou maçaneta. E o pai disse: filho, no coração do homem, a maçaneta fica do lado de dentro. Só pode ser aberto por dentro. Os nossos corações é a mesma coisa. Os nossos corações só podem ser abertos por dentro. Eu não sei se você que está nos assistindo neste momento já teve a oportunidade de aceitar a Jesus como seu Salvador pessoal. Ou quem sabe até pelas circunstâncias da vida, você tenha se afastado do Evangelho. Você não está seguindo a palavra de Deus de uma maneira intensa, como quem sabe até um dia você já assim o fez. Hoje Cristo está dizendo para você: a porta do seu coração, nesta porta eu bato. E Jesus está batendo a porta do teu coração agora, onde você está, para que você dê a oportunidade, para que Ele entre e possa cear com você e transformar a história da sua vida. Jesus te ama, por tua causa Ele morreu na cruz do Calvário, para que você pudesse ter vida e vida em abundância. Nesse tempo chamado hoje, é tempo aceitável de Jesus Cristo na sua vida. As igrejas não estão, muitas delas, com as suas portas abertas, mas a mensagem do Mestre continua sendo pregada em todo canto do mundo. E você, onde você está, você pode aceitar a Jesus, ou você pode reconciliar-se com Jesus, e a sua palavra será ouvida nos céus, e o Senhor virá e fará morada dentro do teu coração. Os portais que o salmista no Salmo 24 declara, eles abriram pelo poder e autoridade do Mestre, mas a porta do nosso coração, o Mestre bate, para que nós por dentro possamos abrir, de maneira tal que Ele possa entrar
e fazer morada nas nossas vidas. Este é tempo aceitável da presença de Deus. Eu quero neste momento, juntamente com você, estar orando pelo copo com água. Se você deixou separado o seu copo com água, nós queremos estar orando por esta causa neste momento, para que você possa estar recebendo a tua bênção. Quem sabe na tua família existe alguém que está enfermo, alguém que está passando por uma situação de dificuldade na saúde. Nós estaremos orando juntamente contigo agora. E esta água estará recebendo a bênção de Deus, onde quer que você se encontre. E você vai ministrar essa água para a pessoa enferma, você vai colocar na sua casa, na sua mesa, e depois você mande o seu testemunho, para que nós possamos glorificar a Deus juntamente contigo, pela sua vitória, pela sua bênção. Vamos falar com Deus. Querido Senhor, na tua presença nos colocamos agradecidos pela oportunidade que nós temos de conhecer um Deus tão maravilhoso como o Senhor é. Nós entendemos, ó Deus vivo, que o teu grande amor foi revelado na cruz, através de Jesus, em prol da nossa vida. Bem disse o evangelista, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus, nós te amamos, porque o Senhor nos amou primeiro. Nós te adoramos, porque o Senhor fez por nós aquilo que ninguém mais podia fazer, que seria morrer na cruz em nosso lugar. Amado Senhor, na tua presença eu apresento agora este copo com água. E eu declaro, Deus vivo, que a tua bênção seja colocada sobre este copo com água. Que esta pessoa, onde quer que ela se encontre, que for tomar deste copo, que esta pessoa seja curada de toda enfermidade. Nenhum mal permaneça nessa vida. Nenhuma obra maligna tenha poder contra esta vida. Mas que o Senhor Todo-Poderoso adentre nesta vida e a abençoe e a transforme pelo louvor e pelo poder do seu nome. Te adoramos e agradecemos em o nome de Jesus. Aceite a Cristo, porque Ele é o Senhor que te amou um dia. Tome da água da vida. Eu quero agradecer a todos aqueles que nos acompanharam pela nossa live. Que o Senhor possa ter abençoado poderosamente a tua vida. Voltamos a nos encontrar aqui na terça-feira, às 20 horas. Eu quero mais uma vez agradecer a nossa equipe de louvor, os nossos irmãos que estão aqui conosco, os nossos cinegrafistas, os nossos irmãos que estão nos dando o amparo, que têm intercedido por nós. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso seja sobre todos vocês, em o nome de Cristo. Recebe a bênção em nome do Senhor. Que o grande amor de Deus, que a graça salvadora de Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja contigo e com toda a igreja de Cristo espalhada por toda a face da terra, até que Ele venha. Deus te abençoe, até terça, em o nome de Jesus.